Olá! Neste vídeo vamos ver a consulta configurada. Esta funcionalidade foi criada para facilitar a geração de novas consultas e relatórios no seu sistema, de forma simples e flexível. A consulta configurada é a construção de um relatório, por isso parte sempre de um configurador, onde é possível gerar a consulta desejada, verificar consultas existentes e publicar no menu do sistema, dentro do módulo que achar necessário. Para utilizar o configurador, acesse Administração, Consultas configuradas. O acesso para a consulta configurada está disponível no sistema para os usuários com perfil de supervisor ou usuários com privilégio de acesso à janela Cons DIN M de consultas configuradas, conforme exemplo na tela. Caso o usuário necessite acessar a consulta configurada e não for supervisor, será necessário liberar o acesso dele para esta janela. Vou acessar agora a janela de consultas configuradas. Na barra superior encontra-se o passo a passo que você precisa realizar para a consulta configurada. Vou mostrar cada um deles aqui, ok? No grid abaixo é possível identificar as consultas já criadas no sistema. No meu exemplo ainda não existem consultas geradas. Vou criar uma consulta como exemplo, clicando em Nova Consulta. Na guia Incluindo, seleciono uma consulta modelo, referente à base de dados já disponível no sistema. Essas fontes de dados serão sempre atualizadas, referente a notas fiscais, compras, vendas e assim por diante, com os respectivos vínculos que cada fonte de dado possui no sistema. No meu exemplo, vou criar uma consulta de duplicatas em aberto. No campo ao lado, vou incluir uma descrição para a minha consulta. Veja que o sistema já traz uma sugestão de descrição, mas eu posso alterar se necessário. Os campos abaixo vou explorar ao longo do vídeo, após gerar a consulta, para mostrar na prática essas opções. Apenas com as informações geradas já posso criar uma consulta clicando em Salvar. Aqui no grid posso gerar o relatório clicando no botão em destaque. O sistema carrega uma lista no grid com todas as informações que existem nessa base de dados de duplicatas em aberto, todos os campos e registros, sem nenhum tipo de filtro. Agora, com a consulta gerada, já posso iniciar a configuração. Voltando na tela de consulta, seleciono minha consulta no grid e utilizo os próximos passos na barra para incluir a configuração. No próximo passo, eu vou definir as configurações dos campos, clicando no botão Campos. Esta janela me permite selecionar os campos desejados, mudar sua ordem de visualização no grid ou até mesmo alterar o nome do campo. Vou desmarcar todos os campos e selecionar apenas os campos que eu quero na minha consulta. Aqui posso também mudar o nome do campo. Vou substituir, por exemplo, o campo Cliente por Código do Cliente. Agora vou salvar. Vou gerar a consulta clicando no botão em destaque para mostrar o resultado. Ao longo desse vídeo, a cada alteração que eu fizer, vou salvar e gerar a consulta para facilitar o entendimento de onde afeta cada configuração. Agora tenho um relatório apenas com os campos selecionados, mas veja que o sistema está utilizando uma máscara ou formatação para a empresa filial e para o código do cliente, mas não está utilizando o separador de número por milhar. Então vou voltar na configuração de campo e adicionar mais recursos. No caso da empresa filial, posso clicar em Máscara e utilizar uma máscara já pré-existente no sistema para este campo. Na parte de baixo, posso visualizar o resultado do campo com a máscara. Vou salvar para mostrar o resultado. Veja que agora, após selecionar a máscara, o sistema apresenta o campo Empresa Filial como um número inteiro. Vou voltar na configuração. Eu posso aplicar a máscara em vários campos do sistema. Aqui, no campo Empresa Filial, tem algumas opções de máscara. Eu vou deixar a opção Empresa e Filial, que faz mais sentido neste campo. Também posso aplicar uma máscara para o campo Cliente Fornecedor. Neste caso, a máscara já está como cliente fornecedor, que é o mais utilizado neste campo. No campo Saldo Duplicata,
eu vou incluir um separador de milhar. Neste campo, o sistema dá a opção de deixar os números negativos em vermelho, pois ele entende que este campo é um campo numérico. Na coluna em destaque, o sistema me possibilita alterar o tamanho da coluna que aparece no grid, e na coluna Elias é o nome interno da janela no sistema. Aqui ficarão disponíveis informações sobre os campos caso exista. Eu também posso mudar a ordem da coluna arrastando a mesma para cima ou para baixo. Vou colocar a data de vencimento logo depois do número e colocar o saldo em seguida da data de vencimento. Vou salvar para mostrar as alterações. Veja que o campo Empresa Filial está com a máscara selecionada. A data de vencimento está na ordem determinada lá na configuração, seguida do saldo, que agora está com separador de milhar para facilitar a visualização. Os demais campos permanecem em suas posições. Bom, já mostrei aqui as configurações de campos. Vou mostrar outra configuração importante para a consulta, que é a classificação. O sistema traz uma classificação padrão do sistema, mas eu posso criar a minha própria classificação clicando no respectivo botão. E clico em Novo para inserir uma nova classificação. Vou incluir a ordenação por nome fantasia no meu exemplo. Vou salvar para ver o resultado. Nesta configuração de classificação, posso incluir mais de uma classificação. É só repetir a operação conforme mostrei. Vou incluir outra ordenação por número. No campo ao lado, posso informar se a ordenação será ascendente ou descendente. E vou incluir outra ordenação por série. Depois de criadas as classificações, eu posso mudar a ordem delas, mudando a prioridade da ordenação. Pronto, agora tenho meu relatório ordenado por nome fantasia, número e série. Veja que no cabeçalho do grid, o sistema mostra que existe a ordenação e a ordem delas através do número dentro da bolinha verde, e a seta indica que estão ascendentes. Vou mudar a ordenação para ver como o sistema vai apresentar. Veja que o sistema mudou a ordem agora. Mostra a ordenação por nome fantasia, seguido de número e depois por série. Depois de configurada a classificação, vou configurar na nossa consulta alguns filtros clicando no botão em destaque. Clique em adicionar, lembrando que posso incluir quantos filtros quiser. Aqui no campo em destaque, eu seleciono o tipo de filtro que eu desejo. Vou filtrar por nome fantasia neste exemplo. Depois seleciono o operador, podendo ser igual, diferente, menor, maior, semelhante e outras opções aqui disponíveis. Vou utilizar o operador igual neste exemplo. Depois seleciono o valor de referência. Se eu clicar na seta ao lado, o sistema já lista alguns valores para este campo. Eu posso digitar se preferir. No meu exemplo, não vou colocar nenhum valor para o mesmo ser selecionado ao gerar a consulta. Na parte inferior, eu posso definir se o filtro será obrigatório ou não e se o filtro ficará visível para os demais usuários. Vou salvar e visualizar como está ficando minha consulta. Ao executar a minha consulta, o sistema apresenta o filtro aplicado e dá a opção de selecionar o valor. Neste caso, o filtro é de nome fantasia, uma vez que eu deixei flegado a opção de visível lá nas configurações. Vou selecionar o nome fantasia desejado e clicar em Aplicar e consultar. Ao aplicar, só vou visualizar as duplicatas com o nome fantasia que escolhi, Bosch. Se eu desejar mudar o filtro após gerar a consulta, posso clicar no botão de filtro aqui em destaque e alterar o filtro. Veja que o sistema mostra no botão de filtro o número 1, indicando que existe um filtro aplicado na minha consulta. O sistema agora mostra todos os resultados e indica que não possui nenhum filtro aplicado. Posso também voltar ao filtro e incluir outro nome fantasia,
Vou incluir Ford. Pronto, o sistema filtrou pelo nome fantasia desejado. Vou configurar mais filtros para minha consulta, repetindo a operação. Vou incluir um filtro de data de vencimento. Seleciono o operador, neste caso vou deixar Entre, para pegar uma faixa de datas. Vou salvar e verificar a aplicação deste filtro na minha consulta. Agora o sistema mostra dois filtros ao girar a consulta. Vou incluir o intervalo de data de vencimento desejada. Pronto, o sistema me trouxe todas as duplicatas com vencimento no intervalo que eu indiquei. Posso ir no filtro e mudar o intervalo de vencimento. Como este filtro eu não coloquei como obrigatório, eu posso limpar o filtro e girar a consulta novamente. Ainda em filtros, vou dar mais exemplos. Vou incluir o filtro de empresa e filial, com operador igual. E no valor, posso digitar a empresa filial desejada ou utilizar a macro no campo em destaque. Eu posso selecionar a macro desejada ou digitar a mesma, caso eu conheça de macros. Neste caso, esta minha base só possui uma empresa filial, mas se tiver mais de uma, ela vai filtrar pela empresa que estou logado. Vou salvar e ver novamente o resultado. Agora tenho 3 filtros na consulta, porém no último filtro já vem preenchido com a macro. Ao aplicar, o sistema traz a empresa filial que eu estou logado. Ainda em filtros, posso alterar a ordem dos filtros no sistema e gerar a consulta. No meu exemplo, vou deixar o filtro Empresa Filial em primeiro e não vou deixar visível, ou seja, o usuário não verá esse filtro ao gerar a consulta, mas o sistema sempre vai considerar a empresa e filial que o usuário está logado. No filtro Data de Vencimento, eu vou incluir uma macro para o sistema sempre trazer o início e o fim do mês corrente na consulta. E o nome fantasia vou deixar um determinado cliente como padrão. Vou girar para ver o resultado. Veja que o sistema não mostrou o filtro Empresa Filial, porém será aplicado o filtro na consulta. Trouxe o nome fantasia pré-determinado e o mês corrente no intervalo. Ao aplicar a consulta, o sistema não trouxe nenhuma informação, porque este cliente não tinha duplicata com vencimento no mês corrente. Mas se eu limpar o filtro, o sistema vai trazer todas as duplicatas com vencimento no mês corrente. Ainda em filtros, vou incluir uma outra opção como exemplo. Vou incluir o filtro por estado. E com o operador lista, onde posso incluir algumas opções de estado na lista de filtro, incluindo mais de um estado. Vou ver como ficou. Pronto, o sistema trouxe todas as duplicatas dos estados selecionados. Agora vou deixar o filtro Nome Fantasia como obrigatório. Dessa forma, o sistema não permitirá que esta opção fique em branco. Ao salvar e executar o relatório, o sistema mostra na caixa de filtros o asterisco em vermelho, identificando que é um filtro obrigatório. E o botão de Aplicar e Consultar não habilita enquanto eu não selecionar este filtro. Pronto, após selecionar o filtro obrigatório, o botão Aplicar e Consultar fica habilitado para gerar a consulta. Outra opção de configuração da consulta são os agrupamentos. Vou acessar clicando no botão Agrupamento e em seguida clico em Mais para incluir um agrupamento. Lembrando que são no máximo 3 agrupamentos, ok? Vou incluir o campo que desejo agrupar. No meu exemplo, vou utilizar Nome Fantasia. Depois indico se o grupo vai se expandir ou não ao agrupar. Depois é só salvar.
Veja que na consulta, meu relatório veio agrupado por nome fantasia. Tem um título aqui em cima indicando o nome fantasia. Se eu clicar no nome, o sistema minimiza ou estende a pesquisa deste cliente. Voltando para a configuração, vou criar um sumário. Posso criar quantos sumários forem necessários. Eu vou criar um sumário para o campo saldo de duplicatas com a função somatória. Vou salvar agora e gerar a consulta para mostrar o resultado. Veja que minha consulta agora está agrupada por nome fantasia e totalizado no sumário por saldo. Ainda em sumário, posso incluir, por exemplo, uma quantidade por número para verificar a quantidade de duplicatas que eu tenho. Vou salvar e executar a consulta para verificar o resultado. Veja que agora o sistema traz a somatória do saldo e a quantidade das duplicatas. Nos botões em destaque, além de alterar as opções de filtro, eu posso expandir ou retrair tudo, posso aumentar a visualização da consulta e posso também exportar a consulta para Excel, de forma analítica, sem as quebras ou sumários, ou com os agrupamentos e sumários. Em seguida, no grid principal, posso selecionar minha consulta e utilizar algumas opções como duplicar, posso excluir a consulta e posso editar. Aqui na edição temos algumas opções como mudar a descrição da função, mudar o formato da exibição, podendo ser em grid, como já vimos, ou posso mostrar também no formato de formulário. Vou gerar para mostrar a diferença. A opção em formulário mostra tudo em linhas, sem colunas, ficando mais fácil a visualização em tela sem precisar da barra de rolagem lateral caso existam muitas colunas. Eu posso mudar também esta opção de visualização flegando o campo aqui em destaque. Outra opção que tenho na edição da consulta é de publicar no menu, pois estou criando a consulta dentro do configurador, onde temos todas as consultas geradas. Então, posso flegar a opção publicar no menu, depois seleciono até 8 módulos que ele possa aparecer e salvo a informação. Se eu voltar no menu e acessar o módulo de contas a receber, vou ver a pasta de consulta configurada, que foi gerada para que os usuários que acessam apenas esse módulo possam acessar a consulta sem acessar o configurador e ver todas as outras consultas criadas. Veja, aqui está a nossa consulta configurada disponível. É possível ainda eu restringir o acesso a esta consulta. Veja que quando gerei a minha consulta, o sistema criou automaticamente uma sigla para esta consulta, conforme aparece no grid. Quando eu realizo o acesso com frequência, a mesma consulta configurada vai aparecer também no menu de mais acessados para facilitar a rotina no sistema. Eu também posso incluir a consulta configurada nos meus favoritos. Basta localizar a mesma no menu e clicar no ícone de favorito. Crio uma pasta de consultas ou outra que desejar. E a mesma já vai aparecer no menu favoritos. Esta funcionalidade vai ajudar bastante nas consultas rotineiras de sua organização no sistema. Até breve!